Olá, bom dia! No programa de hoje vamos falar sobre educação e como ela pode evoluir em nosso país. Nós sabemos que não faltam talento e dedicação aos nossos professores. O que precisa ser feito é implantar gestão profissional nas escolas públicas e privadas. Essa é a chave para melhorar a aprendizagem de uma forma disruptiva. A Escola de Gestão do Áquila acaba de lançar o livro Educação Excelente, Ciclo Virtuoso da Aprendizagem. A obra foi apresentada ao mercado na primeira edição do Movimente, evento realizado em Minas Gerais com a participação de milhares de integrantes da comunidade escolar e convidados. Os autores do livro Educação Excelente receberam convidados no estande do Áquila, deram entrevistas e fizeram palestras para apresentar a metodologia completa do ciclo virtuoso da aprendizagem, já testada pelo Áquila, tanto em escolas públicas quanto particulares. Nós teremos a participação dos 3 autores no programa de hoje, Rodrigo Neves, Afonso Vale e Carolina Mendes. E já vamos fazer uma conexão direta com São Paulo, onde está o consultor Rodrigo Neves. Rodrigo atua em consultoria há 17 anos, é economista com MBA em Finanças e Big Data aplicada ao marketing e também é certificado em gestão de projetos de melhoria contínua pela metodologia Lean Six Sigma. Rodrigo, bom dia, obrigada por nos atender. Natália, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade poder compartilhar com você e com quem está em casa essa metodologia inovadora que nós estamos lançando pelo Áquila. Rodrigo, eu quero começar nossa conversa falando sobre o cenário da educação no Brasil. Em agosto de 2024, informações da Agência Brasil apontavam que o país precisava abrir mais de 630 mil vagas em creches para atender crianças de até 3 anos de idade. E em vários dos projetos de consultoria que o Áquila já realizou em redes públicas, conseguimos ajudar a criar centenas de vagas, sem precisar aumentar o custo, levando sossego a muitas famílias. Explique para a gente como a gestão profissional pode aumentar a oferta de vagas nas escolas sem aumentar o custo. Excelente pergunta. O desafio da metodologia Educação Excelente não é reduzir os gastos com a educação. Então, quando a gente vai ali avaliar os tamanhos das salas, a utilização adequada do espaço, quantos alunos a gente tem por cada professor, qual que é a legislação municipal, qual que é a legislação federal, ou seja, na hora que a gente faz as adequações da infraestrutura física com a infraestrutura legal, a gente encontra uma série de oportunidades, podemos dizer assim, logísticas, em que nós conseguimos aproveitar a mesma alocação de recursos, mas recebendo, adaptando na rede um número maior de alunos. Rodrigo, a Constituição brasileira exige que estados e municípios apliquem 25% do orçamento na educação. Isso é muito ou pouco? Natália, a nossa reflexão não deveria ser se gasta muito ou pouco com a educação. De acordo com o que se gasta, qual que é o resultado que a gente tem? Hoje o Brasil gasta em torno de 289 bilhões de reais com as redes municipais de ensino. Considerando que a gente tem aí na ordem de 23 milhões de alunos, um aluno hoje custa para o nosso país, em média, em torno de 12 mil reais. Algumas redes municipais de ensino, com esse mesmo recurso, consegue uma nota 6, 7, 8 no IDEB, enquanto eu tenho outros que conseguem a nota 3, 4. E aí a pergunta que nós temos que fazer é por que redes com o mesmo valor gasto por aluno conseguem resultados tão discrepantes? Daí que surgiu o nosso indicador, que é o investimento por aluno por ponto do IDEB. Hoje, 1 ponto do IDEB custa por aluno no país R$ 2.400. Se a gente conseguisse, com aquele mesmo volume de recursos, o maior resultado do IDEB possível, que hoje é a avaliação que traduz o nível de aprendizagem dos nossos alunos, significa que aquela rede está conseguindo aplicar melhor os recursos e dando mais retorno para a sociedade. Ou seja, os nossos gestores municipais estão sempre olhando no retrovisor. Então a nossa recomendação é que o que metodologicamente nós acabamos implantando nas redes municipais de ensino são avaliações diagnósticas ou provas padronizadas usando a própria rede num período de espaço menor.
Ou seja, dentro do próprio ano letivo, a gente sugere que tenha de 2 a 3 provas, pelo menos diagnósticas, em que é como se a própria rede criasse o seu IDEB. Então, a nossa sugestão é que se amplie a frequência e a utilização de avaliações diagnósticas, que podem ser aplicados por agentes externos, como estados e o próprio governo federal, mas que o próprio município tenha condições de realizar isso dentro da sua rede. Rodrigo, eu desejo que a metodologia do ciclo virtuoso da aprendizagem ganhe espaço nas escolas públicas e privadas de todo o país, ajudando a elevar a qualidade de ensino e da aprendizagem. Sucesso na divulgação do livro. Natália, sou eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho esse conhecimento com vocês, dessa metodologia pioneira em que o Áquila reuniu tudo nessa obra Educação Excelente e agora pode compartilhar com gestores educacionais Brasil afora. Muito obrigado. Antes de chamar nosso próximo entrevistado, eu quero compartilhar com vocês um trecho da apresentação do livro feita pelo Rômulo César Leite Coelho, presidente da Fundação Percival Farquhar, a mantenedora da Univale. A Universidade Vale do Rio Doce, sediada em Governador Valadares. A Univale foi fundada há 58 anos. Aqui na página 21, as palavras do Rômulo resumem bem a ambição que o Áquila tem com o livro. Ele diz assim: este livro oferece algo inédito, um método sistematizado e aplicado na prática, capaz de alinhar recursos, pessoas e estratégias em torno de um objetivo comum: colocar o aprendizado do aluno no centro de toda a ação. O livro Educação Excelente, Ciclo Virtuoso da Aprendizagem mexe com a forma da escola trabalhar e vamos falar sobre isso na próxima entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio mais um autor do livro, o consultor Afonso Vale. Afonso é mestre em Administração Estratégica, Competitividade, Inovações e professor universitário. Na consultoria, acumula experiência de mais de 20 anos, sendo co-criador da plataforma IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, a ferramenta que ajuda gestores públicos a implantar o ciclo virtuoso do desenvolvimento humano em estados e municípios. Afonso, bom dia. Que bom ter o livro em mãos, né? É uma grande realização. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui novamente e de uma forma muito especial para falar do lançamento do nosso livro, que nós temos aí mais de 10 anos que nós estamos aplicando projetos de gestão voltados para resultados sustentáveis na área de educação. E essa consolidação dessa metodologia traduzida numa obra técnica do Áquila, muito me honra em poder divulgar isso de uma forma em conjunto com os meus colegas Rodrigo Neves e Carolina Mendes para todo o mercado de educação e aqueles que também interessam pelo tema. Afonso, Rodrigo Neves já nos deu uma boa visão sobre o cenário da educação no Brasil e agora eu quero levar a nossa conversa para dentro das escolas. Quero falar da gestão aplicada ali, no dia a dia das atividades escolares, seja na rede pública ou na privada. Por onde começar o processo de amadurecimento da gestão? Perfeito, Natália. O processo de amadurecimento da gestão começa pelo direcionamento estratégico. Ou seja, você tem que saber aonde você quer ir. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. No livro, o primeiro eixo do ciclo virtuoso da aprendizagem é justamente o direcionamento estratégico. E ele serve tanto para o público quanto para o privado. E para a área pública, Natália, o direcionamento estratégico, a base para fazer essa reflexão, já está pronta por meio do IGMA, do Pilar Educação IGMA, que mede 14 indicadores de fontes primárias de todos os 5.570 municípios brasileiros. Por exemplo, lá a gente avalia abandono escolar, o IDEB do ensino fundamental, anos iniciais, anos finais. A gente consegue avaliar o custo do ponto do IDEB conquistado pelaquele município. O IGMA também permite comparar a situação da educação daquele município com municípios comparáveis. Então essa reflexão ela já inicia de uma forma muito rica e representativa com toda a equipe. E na rede privada, Natália, nem todas as escolas particulares possuem os dados organizados de uma forma sistemática, como a gente tem, por exemplo, do IGMA. Por essa razão, a gente precisa entrar, acessar os dados, compilar os dados, para trabalhar os dados, para iniciar esse debate sobre o direcionamento estratégico. Afonso, o livro traz alguns estudos de caso, né? O que esses estudos acrescentam à metodologia que está descrita na obra?
tudo, Natália, esse livro é a consolidação de mais de 10 anos de aplicação de projetos de gestão na área de educação. Então, é muito interessante que a gente trouxe de uma forma bem prática para o leitor. Por exemplo, né, no primeiro capítulo, Direcionamento Estratégico, a gente traz uma fotografia dos resultados do Pilar Educação do IGMA, uma primeira reflexão daquele secretário de Educação que acabou de assumir a secretaria. E aí ele vê o seguinte, olha, por que os municípios comparáveis ao meu estão performando melhor? O que eu devo fazer? E aí, a partir dessa narrativa, a gente traz todo o caminho a ser percorrido, então fica muito mais fácil para o leitor não somente ler uma literatura, uma metodologia que já está consolidada, mas sim percorrer de forma prática, olhando o livro e fazendo dentro de casa, na sua secretaria. Então, é essa agregação de valor que foi um dos propósitos meu, do Rodrigo e da Carol, né, para convidar todos os leitores a ler o livro e já ir praticando, né, no seu dia a dia. Afonso, no capítulo 9, vocês falam da falta de rotina na gestão e que isso prejudica o desempenho das nossas escolas. E como essa fragilidade se apresenta no dia a dia? Natália, essa fragilidade se apresenta por meio de desconexões entre os departamentos administrativos, né, financeiros, pedagógicos, tudo aquilo que envolve a gestão de uma secretaria de ensino, por exemplo, né? E é muito comum a gente chegar numa rede e identificar isso na primeira vista. E como que a gente combate isso? Nós temos que ter disciplina, ou seja, fazer os acompanhamentos mensais, que nós chamamos de rituais mensais de gestão, desde a secretaria, do secretário ou secretária com seus diretores, e isso vai escalando, né, a hierarquia de cada secretaria. A falta de rotina, Natália, faz com que as metas estabelecidas se percam ao longo do tempo. Passaram 3 meses, está tudo esquecido, perdido. Afonso, e para a gente finalizar, eu gostaria de reforçar um ponto. O livro não é apenas uma teoria, ele é a consolidação de uma metodologia que foi e é aplicada em centenas de escolas, né? É isso mesmo, Natália. É o jeito ACLA de ser, é o jeito ACLA de publicar suas obras técnicas. A gente aplica a metodologia, faz as reflexões técnicas, faz os debates sobre gestão e a gente consolida e entrega isso em forma de livro para que toda a sociedade, e não somente aqueles clientes que a gente vem relacionando, tenha acesso do que a gente está fazendo. E esse é o grande diferencial dos nossos livros, Natália. A gente testa exaustivamente na prática antes de lançá-lo para o mercado. Afonso, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso na divulgação do livro. E eu espero que a nossa metodologia se torne a melhor aliada das equipes pedagógicas e dos gestores das nossas escolas Brasil afora. Natália, eu quem agradeço e gostaria apenas de ressaltar que o ciclo virtuoso da aprendizagem é uma caminhada contínua e o que a gente quer, Natália, é que as nossas escolas formem cada vez mais alunos com muita aprendizagem efetiva e que a gente possa ter um futuro melhor para as nossas próximas gerações. Obrigada. E agora eu te convido para conferir como foi o lançamento do livro Educação Excelente, Ciclo Virtuoso da Aprendizagem. O ACLA montou um stand na primeira edição do Movimente, o evento de educação que reuniu, neste mês de fevereiro, em Belo Horizonte, mais de 4.000 autoridades da área pública, diretores de escola, empresários do setor e especialistas em educação. A longa fila mostrava o desejo de milhares de profissionais de discutir o futuro da educação. A agitação começou cedo no Movimente. O evento mostrou força logo na primeira edição. Segundo os organizadores, 4.700 visitantes passaram pelos estandes e pelas 41 palestras nos 3 dias de evento em Belo Horizonte. O objetivo é promover o desenvolvimento de gestores, professores e da comunidade. Gustavo planejou fazer do Movimente um agente de transformação da educação em Minas Gerais. Nosso olhar tem que ser para o futuro. O conteúdo que a gente traz de formação é para preparar o futuro de quem vem por aí. E os participantes tiveram acesso a muito conteúdo. A plateia foi revezando a atenção com palestras, networking e visitas aos estandes. O ACLA escolheu o Movimente para lançar o livro Educação Excelente, Ciclo Virtuoso da Aprendizagem. Uma das autoras, Carolina Mendes, assumiu o palco do evento para apresentar a novidade a uma plateia de centenas de participantes que vieram em busca de ideias e metodologias
para incrementar o ensino e a aprendizagem nas escolas. A mensagem principal do livro é ensinar os gestores a fazer uma boa gestão, seja no pedagógico, seja no administrativo ou no financeiro, para buscar melhores resultados, sejam para suas redes ou instituições de ensino. Na gestão profissional, resultado não é algo que surge por acaso. E na educação, resultado atende pelo nome de aprendizagem. O livro Educação Excelente ajuda os professores a terem controle sobre todo o processo. Com a evolução da educação, com a evolução da gestão, não se pode medir somente a aprendizagem pelos aspectos cognitivos, a nota pela nota, a nota por si só, mas também as habilidades socioemocionais, o trabalho em equipe, a autonomia, saber resolver problemas. Isso são indicadores que o ciclo também permite mensurar para que a gente possa mensurar a tão sonhada formação integral, que é o cognitivo mais o socioemocional. No papel de diretor de escola pública em Rubelita, no norte do estado, a mais de 600 quilômetros da capital mineira, Wellington trabalha para fazer a diferença na vida de 374 alunos do fundamental ao ensino médio. No estande do Áquila, Wellington conheceu a metodologia do ciclo virtuoso da aprendizagem e teve a ajuda do consultor Omar Nomi para entender como aplicar as técnicas de gestão na própria escola. Como que esse livro poderia nos orientar ou dar um norte com relação a essa dificuldade que a gente sempre tem em incentivar os estudantes? O livro consegue te trazer nuances práticas, inclusive vários cases de como que a gente conseguiu implantar e a partir daí a gente direcionar as nossas ações, novos indicadores, novas métricas, outro método, talvez uma nova abordagem e entender a melhor necessidade de cada um e como que a gente pode melhorar o desempenho daquele aluno. A dificuldade que a gente tem, às vezes, também está atrelada à questão do vínculo família-escola. Como que a metodologia pode contemplar esse olhar também externo à escola? Quando o pai percebe que a escola entra no ciclo, porque a escola se comunica melhor, ela alcança melhores resultados, isso fica muito evidente para ele. Então, esse engajamento ele começa a acontecer de uma forma natural. Você já tinha pensado nisso? Já sim, concordo plenamente. A gente precisa traçar novos rumos, novas estratégias para tentar melhorar cada vez mais a qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes. O contato com a metodologia do ciclo virtuoso da aprendizagem deu um gás novo ao diretor que mantém viva a paixão de ensinar. O sonho que eu tenho enquanto gestor é que a aprendizagem de fato alcançasse 100% de todo o nosso alunado que a gente atende. Isso é inspirador. E a gente sabe que a educação é a base de tudo. Então, quando é feito com esse amor, com essa energia, muda tudo. Os resultados são excelentes. Excelência é a busca de toda escola que se compromete com as metas, seja essa escola pública ou privada. No comando de um dos mais tradicionais colégios católicos de Minas Gerais, Edelvis aprendeu que é preciso ter indicadores que meçam o impacto das ações pedagógicas na formação dos 1.800 alunos. Depois de 4 anos e meio de gestão, toda a equipe já entende muito bem o papel dos indicadores. Edelvis fez questão de vir a Belo Horizonte prestigiar o lançamento do livro Educação Excelente, metodologia que ele vê funcionar na prática com a consultoria do Áquila. Edelvis, qual que seria o argumento mais convincente para um professor que acha que só tem que se preocupar com a matéria que ele ensina em sala de aula? O professor espera do seu aluno um resultado de vida. Fazer isso, juntando o feeling do professor com os dados, os índices, os indicadores, gera sucesso e mensura maravilhosa. O grande resultado almejado pelas escolas é o aprendizado dos alunos. Essa ambição é a força que impulsiona a gestão da Elisete, diretora de uma escola em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Não existe gestão educacional sem aprendizagem. Cada 15 dias a nossa escola ela avalia este aluno e o nosso resultado tem sido uma meta excelente. O lançamento do livro Educação Excelente, Ciclo Virtuoso da Aprendizagem também atraiu a Flávia ao estande do Áquila no evento Movimente. Há 8 anos, ela se tornou diretora de escola. Acredito que esse livro possa elucidar e nos mostrar vários caminhos para que possamos alcançar uma excelência na gestão e, consequentemente, na aprendizagem. Percebe como todos os educadores falam a mesma coisa? Que ver o aluno aprendendo, sendo formado, evoluindo, é o que justifica todo o esforço de ensinar?
A escola hoje, seja ela pública ou privada, não sobrevive mais, né, sem a gestão. Existe um mito que a gestão é tipo número pelo número, é o número por si só. E, na verdade, a gestão é a qualificação do processo. Se você melhorando o processo, automaticamente você melhora os resultados, que são seus números. Dionir foi uma das autoridades convidadas para ler, em primeira mão, o livro Educação Excelente e dar uma opinião sobre o conteúdo. A mensagem dela está na contracapa. Dionir tem uma carreira de mais de 20 anos no setor da educação e já foi secretária municipal da pasta em Santa Bárbara. Eu acredito e aprendi, com a proposta do Áquila, a metodologia, que a gente tendo metas claras, funções definidas e ações decididas através da base de dados, a gente consegue construir uma educação eficaz, de acordo com o orçamento e alocando os recursos nos locais certos. E por falar em orçamento, o prefeito da cidade mineira de Santa Bárbara, Alcemir Rodrigues, no seu segundo mandato, afirma que teve esse cuidado ao planejar as ações da prefeitura para os próximos 4 anos, destinando o máximo possível de recursos para a rede municipal de 15 escolas com 3.600 alunos. O meu desejo é transformar a vida das pessoas e a gente faz isso pela educação, porque hoje o maior orçamento que nós temos dentro da prefeitura está na educação. Esta coordenadora pedagógica foi atraída ao estande do Áquila e testou a sorte na roleta de prêmios. Ganhou um exemplar de Os 8 Passos da Excelência, a metodologia criada pelo Áquila, que está transformando empresas de todos os segmentos no Brasil e no exterior. O que você resumiu para ela, Mário, da importância desse livro para ela aplicar como coordenadora da área escolar? Mostrei para ela aqui quais são os 8 passos. O primeiro passo é a definição da ambição. Gostou do presente? Adorei. Eu não imaginava que aquela roleta ia trazer um bem tão grande para mim. Este empresário é testemunha do resultado que só a gestão profissional pode gerar. A gente precisa de gestão comprometida com os objetivos e as metas. O pedagógico, ele melhorou muito com as novas tecnologias educacionais. Além de transformar a própria escola, o Colégio Sócrates em Contagem, o INDER levou a filosofia das melhores práticas para o SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Ele mudou a gestão da entidade e investiu em consultoria para conquistar resultados inéditos. A gente precisa cada vez ser melhor do que o ano passado. Só isso já adianta muito. Ser cada vez mais profissional a sua gestão. Tem que ter um Instituto Áquila por trás, ajudando no planejamento estratégico e ter os seus indicadores dentro da escola para ela mesma acompanhar o dia a dia. Segundo o INDER, o livro Educação Excelente, Ciclo Virtuoso da Aprendizagem deve se tornar um guia para diretores de escola comprometidos com a busca constante por melhores resultados. Indico que cada diretor tenha ele como se fosse uma bíblia em cima da mesa para poder ler e aprender cada vez mais. O INDER dividiu o palco do Movimento com diversos especialistas em educação e autoridades, entre elas o governador de Minas Gerais. Romeu Zema fez um balanço dos investimentos realizados em 6 anos de governo. São pelo menos 370 milhões de reais para incrementos na área pedagógica da rede de escolas estaduais. Hoje o jovem mineiro tem escolas melhores, tem professoras mais bem preparadas e aprende mais. A autora e consultora Carolina Mendes teve a oportunidade de entregar nas mãos do governador Zema um exemplar do livro. Qual que é a conexão que o senhor vê da gestão aplicada ao resultado da educação? Bom, é de fundamental importância. Muitas vezes há alguns equívocos, alguns enganos na gestão. Tipo, você melhora as instalações físicas da escola, o que é bom, o que é necessário, mas que não sustenta, não define uma melhoria no aprendizado. Então, quando você atua em todas as frentes, é bem provável que o resultado apareça e ele tenha aparecido. Romeu Zema entende muito sobre controle de resultados. Trabalhou a vida toda no setor privado até se eleger governador. Segundo ele, o controle de custos é um exercício diário. Nós tínhamos escolas em que, talvez até por falta de orientação da Secretaria da Educação, que havia professores em excesso. Um gasto desnecessário. Quem entende de gestão sabe que é um trabalho que nunca termina e quem tem informação tem condição de melhorar os indicadores. Quem participou do Movimento, sem dúvida, saiu levando conhecimento. Estar aqui foi um exercício em prol do aprendizado.
Donos de escolas, gestores públicos e suas equipes pedagógicas dividiram o mesmo espaço, mostrando sintonia com a busca por melhores resultados. No livro Educação Excelente, eles encontraram um passo a mais. A gestão tem que ser profissional, porque a gente está tratando de fato de negócio. E negócio a gente faz gestão profissional, não é amador. No ensino superior, o desafio também é grande. Garantir que os formandos cheguem ao mercado de trabalho preparados. E isso não exige apenas o envolvimento dos professores e coordenadores, mas de toda a equipe administrativa e financeira das faculdades. Eu gosto muito de medir assim, no primeiro ano, qual o nível de empregabilidade que aquele aluno, ex-aluno, tem. A autora Carolina Mendes teve a oportunidade de explicar a origem da metodologia do livro Educação Excelente a diversos especialistas e autoridades. Carolina autografou livros e contou detalhes sobre centenas de escolas que já testaram a metodologia do ciclo virtuoso da aprendizagem. A Escola do Manuel é um bom exemplo. Ele comanda o Instituto Santa Maria em Pompéu, uma escola particular com cerca de 400 alunos. Manuel fez todos os cursos de gestão escolar ministrados pela equipe do Áquila e o que ele aprende, ensina a equipe. Gestão é a parte principal, porque ela é capaz de fazer, contribuir e multiplicar. Cristiane também adotou essa rotina de estudar gestão e impulsionar o desenvolvimento da própria equipe. A empreendedora passou a planejar e criar estratégias de longo prazo para o Colégio Eros Gustavo, que ela administra com a mãe na cidade de Contagem, na Grande BH. Na rotina do dia a dia, nem sempre nós temos a oportunidade de parar, pensar, analisar, trabalhar os dados. E com a vinda do Áquila, tudo isso foi possível, para que a gente possa tomar atitudes mais assertivas e baseadas em dados. Fernanda é testemunha dessa busca das equipes pedagógicas por uma escola mais competente. Ela atua na educação há 40 anos, tanto na área pública quanto privada, e é membro do Fórum Permanente de Educação em Belo Horizonte. A escola antes era de dentro para fora. Hoje a escola tem que trabalhar com tudo que está lá fora, trazendo para dentro. A escola não é ilha da fantasia. Ensino não é garantia de aprendizagem. E esse é o olhar que o educador está tendo hoje. Acontece do professor achar que está dando uma boa aula, mas os alunos dele, a turma dele, não aprender de fato? Acontece com muita frequência, mas contra fatos e dados não há argumentos. Então os números mostram não de uma forma global, mostra de uma forma muito estratificada o resultado da sala de aula, do componente curricular, das habilidades dos alunos, então ele consegue ver na ponta o seu resultado. Ensino é uma coisa, aprendizagem é outra. Se você não tiver indicadores, você não consegue traçar seu caminho. E as pessoas erram no caminho. Ninguém erra no desejo de fazer. Quando uma escola tem a gestão profissional, o professor corre algum risco de deixar de ser o protagonista ali do ensino, do processo? Muito pelo contrário, porque o professor, ele é a porta principal ali para a aprendizagem do aluno. Sem ele, nada acontece, né? Com essa reportagem especial, encerramos o programa de hoje. Depois de ouvir tantas pessoas entendidas em educação, que vivem os desafios e que sabem do potencial de transformação que só a educação tem, acreditamos que ficou claro qual é o papel da gestão profissional nesse contexto. Para rever ou compartilhar nossos programas, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!